Lição de número 10: Interpretando erroneamente as Escrituras. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022. Revista dos Jovens. E olhe, nós estamos estudando nesse trimestre o seguinte tema: o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, interpretando erroneamente as Escrituras. E eu convido você para irmos para essa parte introdutória da nossa lição. Lição de número 10, o tema a ser estudado é Interpretando erroneamente as Escrituras. O texto principal se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, e o versículo 7, que diz assim: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Resumo da lição: a segunda tentação pela qual Jesus passou nos remete a interpretar e aplicar mal um texto das Escrituras, tentando forçar Deus a fazer a nossa vontade. São três os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é mostrar a mudança de cenário na tentação de Jesus. Veja que na lição passada nós estivemos estudando a primeira tentação de Jesus no deserto e hoje nós vamos estudar a segunda tentação dele no deserto. Então o cenário vai mudar, tá bom? O cenário muda, não é no deserto e agora vai ser em Jerusalém, no pináculo do templo. É isso que nós vamos estar estudando no primeiro ponto. Esse é o primeiro objetivo da nossa lição. O segundo objetivo é explicar como o inimigo distorceu a palavra de Deus. E o terceiro objetivo que deve ser alcançado pelo professor em sala de aula é conscientizar de que não podemos seguir o exemplo do povo de Deus no deserto. Muito bem, meus irmãos, o texto bíblico se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 5 até o 7, que diz assim: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuarmos, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem imagens, gráficos, mapas, subsídios e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, deixe aí o seu comentário. Ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. Caso você tenha perdido as lições anteriores, você pode ver essas lições consultando a nossa playlist. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus irmãos, estamos na Escola Bíblica, segundo trimestre de 2022, Revista dos Jovens. O tema que nós estamos estudando: o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. E hoje estamos estudando a lição de número 10, interpretando erroneamente as Escrituras. E eu convido você para irmos ao primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: mudando o cenário da tentação, e o primeiro tópico: na cidade santa. Meus irmãos, perceba que Mateus registra que após a primeira tentação no deserto, tema estudado na lição última, Jesus é transportado à cidade santa e levado ao pináculo do templo. Portanto, irmãos, entendemos que a segunda tentação
não se deu no deserto conforme Mateus. A segunda tentação, portanto, se deu em Jerusalém. Parte do ministério de Jesus ocorreu na Cidade Santa, você sabe disso. A Cidade Santa, então, não era um lugar desconhecido para o Senhor e nem para o inimigo. Meus irmãos, o pináculo do templo era a parte mais alta do santuário construído por Herodes. Era um lugar suntuoso e atraía a atenção das pessoas, tanto para cultuarem quanto para fazerem negócios, pois até os comerciantes usavam o espaço do santuário. Devemos sim observar que, para os hebreus, o templo deveria ser considerado um lugar de oração, e o próprio Senhor Jesus falou isso quando ele disse: "E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pássaros. E Jesus lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões." Você vê isto em Mateus capítulo 21, versículo 12 e o versículo de número 13. Observemos que Satanás se utilizou do santuário, ainda que a parte exterior, como cenário da tentação. Meus irmãos, Satanás não respeita locais de culto e pode se utilizar deles para gerar confusão entre os crentes. Veja o que diz o segundo tópico: se tu és filho de Deus. Veja, meus irmãos, a segunda tentativa do inimigo contra Jesus traz novamente a fala de Satanás questionando o que Deus já havia afirmado. Perceba isso. Já bastava para Deus falar no batismo de Jesus que ele era seu filho amado, mas pela segunda vez o inimigo condiciona a natureza de Jesus a uma confirmação que Satanás pedirá. Isso nos mostra que, de forma contínua, a tentação vai tratar não apenas da possibilidade de sermos conduzidos ao pecado contra Deus, mas também seremos tentados a duvidar do que Deus disse acerca de nós. Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus já o havia dito por ocasião do batismo de Jesus. Você lembra das referências que estudamos aqui? Entretanto, Satanás tenta condicionar o reconhecimento da natureza de Jesus a uma ação inusitada: jogar-se do pináculo do templo. E é sobre isso que nós vamos estudar agora. O terceiro tópico diz assim: lança-te daqui abaixo. Meus irmãos, Satanás não coloca Jesus no pináculo do templo e empurra o Senhor de lá. Não, não foi isso. Ele o leva para o alto e incita Jesus a se jogar. O inimigo certamente não tinha autoridade para atentar contra a vida de Jesus, mas incitou o Senhor a atentar contra a própria vida. De forma geral, a tentação nos é apresentada como algo que dependerá de nós aceitar ou não. Satanás tem limites em suas atuações. Ele poderia dirigir-se a Jesus e tentar fazer com que o Senhor o ouça e faça o que ele está sugerindo, mas não tem a capacidade de impor a Jesus uma obediência. Da mesma forma, irmãos, ele pode se aproximar de nós, como fez com Jesus, e tentar nos convencer a duvidar de Deus, a duvidar das promessas de Deus e do caráter de Deus. Ele surge com a tentação e depois que a pessoa cede e peca, Satanás se torna o acusador. E eu convido você a continuar estudando esse assunto, porque iremos agora ao segundo ponto, que fala sobre o seguinte tema: distorcendo a palavra de Deus. E o primeiro tópico: anjos vão guardar você. Então, meus queridos irmãos, continuando o que nós estávamos conversando no primeiro ponto, perceba que a proposição de Satanás nessa tentação se fixou na possibilidade de Jesus se lançar do pináculo do templo e ser resgatado de forma sobrenatural pelos anjos. Esses são seres ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 1 e o versículo 14. Mas eles atuam
por orientação divina e não de acordo com a conveniência humana. O inimigo se baseou, sabe onde, irmãos? No Salmo 91, para em seguida tentar convencer Jesus a se basear na promessa de Deus para tentar o Senhor Deus. E a promessa no Salmo 91, versículo 11, se refere à atuação dos anjos em prol daqueles que andam com Deus. Os seres celestiais não são negligentes em relação às orientações de Deus, meus irmãos, e guardam os santos homens e mulheres que preservam consigo o temor ao Deus eterno. Ocorre que, apesar de a palavra apontar que Deus provê proteção angelical aos seus servos, contar com essa mesma proteção divina quando cientes de que o caminho que estamos trilhando não foi orientado por Deus, aí, meus irmãos, é uma outra história. Você percebe agora? Veja que no Salmo 91 não há um salvo-conduto para que uma pessoa que teme a Deus desafie o próprio Deus, nem que teste os limites da paciência e da fidelidade de Deus. Portanto, irmãos, vemos que nessa tentação, que Satanás também sabe citar a palavra de Deus quando lhe convém, mas ele sempre o fará com propósitos malignos. Suas hostes criam doutrinas de demônios, induzindo incautos a lerem as Escrituras pela metade. Você já viu isso certamente. Ou citarem parte da palavra de Deus, desprezando o contexto em que elas estão inseridas, desrespeitando regras de interpretação que já foram definidas e soprando, irmãos, ventos de doutrina para a destruição do povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, meus irmãos, vamos para o segundo tópico que diz assim: os milagres são obrigatórios? Meus irmãos, perceba que um dos equívocos mais difundidos em nossos dias é que se Deus não prover milagres diários em nossas vidas, então a nossa fé é fraca ou a nossa comunhão com Ele não tem tanta importância assim. Mas a nossa comunhão com Deus, meus irmãos, não pode ser medida pelas respostas miraculosas que Ele pode nos dar. Deus opera maravilhas e faz milagres de acordo com a sua vontade, mas nunca nos apontou na sua palavra qualquer incentivo a que venhamos a agir de forma a nos aproveitar da existência de milagres que Ele faz para definir que a sua presença está conosco. Meus irmãos, veja que há pessoas que estão continuamente em busca de milagres, como se essa fosse a ênfase da vida cristã. Mas devemos nos lembrar de que os sinais seguem os que creem e não os que creem seguem os sinais. Muito bem, meus irmãos, eu convido você agora para estudarmos o terceiro tópico que diz assim: posso mesmo fazer o que eu quiser? Olhe, meus irmãos, a segunda tentação nos mostra que não podemos fazer a nossa própria vontade, e sim a vontade de Deus. Se orarmos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, devemos entender, irmãos, que não podemos fazer coisas que venham a colocar em prova a Deus. Não podemos fazer tudo naquele que me fortalece, como se houvesse uma permissão para convencer Deus a fazer o que queremos. Jesus nos mostra que, em todo o tempo, ele seguiu as orientações de Deus. Ele passava muito tempo em oração e não agia como se Deus estivesse distante. Veja isso, meus queridos irmãos. Veja o que diz João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Perceba, irmãos, se o Filho de Deus agiu em obediência às orientações do Pai, nós devemos fazer o mesmo. Agir sem o consentimento do Eterno é se colocar debaixo da influência do maligno. A tentação trazida por Satanás precisava de uma resposta e Jesus estava preparado para dar esta resposta. Muito bem, meus irmãos, vamos estudar agora o terceiro ponto. E o primeiro tópico do terceiro ponto diz assim: Deus está conosco mesmo? Então, meus irmãos,
Veja isso, ao responder a Satanás, Jesus remonta pela segunda vez a história do povo de Israel no deserto. O Senhor destaca o exemplo dos hebreus após a saída do Egito. Eles haviam iniciado suas jornadas e, ao chegarem em Refidim, não encontraram água para beber. Nesse cenário, se voltaram contra Deus que os havia libertado da escravidão egípcia. Veja isso, queridos irmãos, como crianças mimadas se colocaram contra Moisés e Deus interveio, orientando o legislador a ferir a rocha para que dela saísse água, e assim houve provisão para o povo de Deus. Agora, irmãos, o problema apontado nesse texto não é a sede e a falta de água, e sim colocar em questão a presença de Deus quando se está passando por um momento de privação temporária. Olhe, queridos irmãos, perceba que eles provocaram a Deus com essas palavras: está o Senhor no meio de nós ou não? Livro de Êxodo, capítulo 17 e o versículo de número 7. Pense bem no que aconteceu no deserto. Eles não apenas duvidaram da presença de Deus entre eles, mas expuseram esses pensamentos reclamando de Moisés. Ainda não tinham a maturidade necessária para se relacionar com Deus ou entrar na terra que lhe estava reservada. E a sua formação seria no deserto, porque é no deserto, meus irmãos, que nós somos forjados, que nós recebemos o preparo. E eu convido você agora para estudarmos o segundo tópico, que diz assim: não tentarás ao Senhor. É importante afirmar que no deserto Deus iniciou o processo de amadurecimento do seu povo. Eles precisavam ser transformados para entrar na terra que Deus lhes daria, e haviam rejeitado entrar na terra prometida, dando ouvido aos 12 espias que infamaram a terra, o que lhes custou uma caminhada, veja, irmãos, de 4 décadas em uma terra inóspita. Ao escrever o livro de Deuteronômio para a nova geração de hebreus, Moisés deixa claro ao povo: não tentarás o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Deuteronômio 6 e 16. Esse pequeno verso mostra um cenário triste por parte do povo de Deus. Pela falta de água, os hebreus zombaram da presença do Senhor entre eles. Essa zombaria, meus irmãos, foi vista por Deus, sabe como? Como uma tentação contra ele. Deus estava no meio do seu povo, proveu a água de que precisavam. Tentar a Deus, irmãos, é desafiá-lo a agir como se ele não estivesse agindo ao nosso favor. Na visão dos hebreus, o problema era maior do que o Deus que os tirou da escravidão. E eu convido você agora para estudarmos o terceiro tópico: cuidado com a interpretação das Escrituras. Muito bem, meus irmãos, eu convido você para estudarmos agora o terceiro tópico, que diz assim: por Deus, a prova é uma tentação. Cuidado com a interpretação das Escrituras. Satanás provavelmente preferia ver Jesus no pináculo do templo, atraindo a atenção das pessoas e sendo um espetáculo, e para tal, distorceu a palavra de Deus e a sua aplicação. Jesus preferiu a cruz para atrair a todos nós, nos salvar, perdoar e nos conduzir a Deus, para passar a eternidade com Ele, e para isso resistiu à investida maligna, porque conhecia a palavra de Deus e utilizou de forma correta. Meus irmãos, interpretar de forma errada as Escrituras pode ter implicações sérias para a vida dos cristãos. Veja que Satanás tentou Jesus a agir por conta própria, interpretando a palavra de Deus sem respeitar o seu devido contexto, conduzindo possivelmente a uma ação não orientada por Deus. Sem a orientação de Deus, Jesus poderia ter colocado a sua vida em risco e atrair pessoas a um espetáculo e não para a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, que isso nos sirva de lição. Respeitemos as regras de interpretação das Escrituras
e não hajamos de forma imprudente, imaginando que Deus irá chancelar todas as nossas ações. Meus queridos irmãos, é importante ainda afirmar que Satanás não deixa de produzir falsas doutrinas, induzindo pessoas a interpretar de forma errada a palavra de Deus. E por meio desses desvios, induz essas mesmas pessoas a praticar coisas que Deus não ordenou que fizessem. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal aqui no YouTube e também comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe sempre e até a próxima semana.